Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material bem instigante, né? São os excertos de Paulo, Cativeiro Cristão e Magia do Caos, assinado por Zair Almist. É um texto que, olha, propõe uma leitura bem crítica da figura de Paulo de Tarso. Exatamente. O autor meio que contrasta, né, a influência que Paulo teve ali na formação do cristianismo, o que a gente conhece hoje, com os princípios da magia do caos, que é uma corrente, assim, de pensamento esotérico mais moderna. A ideia, então, é dar uma olhada em como, segundo esse texto, Paulo teria reformatado a mensagem original de Jesus. Exato. Isso. E a alegação central que a gente vai explorar aqui é que Paulo, mesmo sem ter, conhecido Jesus pessoalmente, Sem o contato direto. exato, ele teria se autoproclamado apóstolo e aí moldado essa mensagem com uma visão que o autor descreve como imperial, sabe? Punitiva e patriarcal. Forte isso. E o texto ainda compara essa reinterpretação a uma distorção de intenção mágica sob a ótica do caos. Sim, é uma perspectiva bem particular. Essa ideia de reconfiguração de poder, de doutrina, é um dos eixos que o autor usa para analisar a figura de Paulo. Então vamos começar por aí. O autor descreve Paulo como fariseu, cidadão romano, mas sem essa iniciação direta nos ensinamentos originais, né? Correto. E o texto argumenta que a visão paulina de Deus seria assim, a de um juiz supremo, bem implacável. E aquelas ideias de pecado original, salvação só pela fé, o texto diz que seriam invenções posteriores? É o que o autor sugere, que seriam construções, talvez alinhadas com a estrutura do Império Romano, né? Facilitando um certo tipo de controle, talvez. E como a magia do caos entra nesse contraponto? Olha, o contraponto é direto. Na magia do caos, como apresentada no texto, que é essa abordagem mais moderna, focada na crença como ferramenta, na experiência pessoal, não teria espaço para intermediários divinos, sabe? Nem para culpa herdada. Entendi. A divindade seria algo a ser despertado internamente. Exatamente. Dentro do indivíduo. É uma visão assim radicalmente oposta à ideia de precisar de um salvador externo ou de uma hierarquia da igreja para ter acesso ao divino. Faz sentido a oposição, e isso me puxa para outro ponto que o texto levanta. A questão dos textos gnósticos. Como isso entra na argumentação? Bem, o autor cita o Concílio de Nicéia, né, como um momento-chave. Ali, segundo ele, evangelhos ditos gnósticos, que eram textos que enfatizavam o conhecimento direto, a gnosis. Tipo Tomé, Maria Madalena, esses. Isso, esses mesmos, teriam sido suprimidos, e o motivo, segundo o texto, é que esses escritos focavam muito no reino de Deus interior. Uma ideia que, claro, poderia ameaçar a estrutura de poder da igreja que estava se formando, né? Uma ameaça à hierarquia. E, além dessa supressão de textos, o material fala também de alterações nos que foram incluídos no cânone, certo? Ele até cita fontes acadêmicas. Sim, sim, menciona trabalhos como os do Bart Ehrman, por exemplo, que apontam, olha, centenas de alterações nos manuscritos bíblicos ao longo do tempo. E o texto do Almes sugere que essas mudanças não foram acidentais, tinham objetivos. Que objetivos seriam esses? Bem, segundo essa leitura, seria para reforçar a divindade de Jesus de um jeito específico, sabe? Para diminuir o papel das mulheres na história e para consolidar o poder da instituição eclesiástica. Caramba! E dá exemplos concretos? Dá. Cita, por exemplo, a história da mulher adúltera ou mesmo a doutrina da Trindade, que o autor afirma serem adições posteriores, que não estavam nos textos mais antigos. Então, voltando para a magia do caos que o texto apresenta. Como é que essas alterações textuais são vistas? O texto usa uma metáfora bem interessante, né? Diz que cada palavra alterada seria como um sigilo corrompido, um símbolo mágico que teve sua intenção original desviada. Um sigilo corrompido? É. E isso acaba reforçando um princípio forte dessa corrente mágica que o texto destaca: a importância de confiar na sua experiência direta, na sua própria percepção, sabe? E de questionar as narrativas que vêm de fora. Menos dogma, mais vivência pessoal. Entendi a lógica.
E o autor consegue conectar essa herança que ele chama de paulina com práticas que a gente vê hoje em dia. Consegue, sim. O texto traça uma linha direta entre essa interpretação do legado de Paulo e certas práticas em algumas igrejas hoje. Práticas que, segundo ele, focam muito na culpa, no controle externo, numa moralidade bem estrita. Ele chama isso de cativeiro espiritual. Cativeiro espiritual. Pesado. E qual seria então a alternativa à saída dentro dessa visão do texto? A alternativa, colocada ali em contraste direto, seria justamente a perspectiva da magia do caos, apresentada como um caminho de soberania pessoal, Soberania pessoal. Como assim? onde o seu corpo é o templo, a sua vontade é o rito sagrado, e o próprio caos, que aqui é entendido como um potencial puro, sabe? Como liberdade, é a fonte para você definir ou descobrir sua própria divindade, sem precisar de dogmas pré-estabelecidos por outros. Ok. Então, para a gente amarrar essa análise do Zahir al-Mist, que a gente explorou, fica uma distinção bem clara entre o que ele chama de paulinismo, que ele associa a medo, submissão, culpa, Isso. e uma suposta mensagem original de Yeshua, que seria mais voltada para a transformação interna, para dentro. Exatamente. E a magia do caos surge aí, nesse contexto específico do texto, como um espelho radical dessa busca interna. Não a ideia de um salvador externo, mas o reconhecimento do divino que já está dentro da pessoa. E não uma cruz como símbolo de culpa imposta. Pois é. Mas talvez como uma chave simbólica para autolibertação, né? Para a capacidade de cada um moldar a própria realidade. É essa a proposta de contraponto que o texto traz. Olha, considerando só essa perspectiva bem radical apresentada no material do Almist, fica uma questão no ar, né? Para a gente pensar. O que significaria para cada pessoa reclamar a própria soberania espiritual? É a provocação final que o texto deixa, né? Uma reflexão importante sobre como narrativas diferentes, como essa que a gente acabou de analisar, moldam e muito a nossa busca por sentido, por autonomia, por liberdade, no fim das contas.